Pessoal, tudo bem? Pessoal, a gente teve um probleminha no áudio hoje mais cedo no episódio da Cris Monteiro, mas ficou só um minutinho que ficou com um probleminha no áudio. Então, assim, eu vou regravar isso aqui. Então, já aproveita, já deixa seu like, já deixa seu comentário, que o programa ficou sensacional com a Cris Monteiro, que é vereadora para São Paulo, e com a Marina, que é do Eu Sou Livres. E o tema do programa foi como a Cris Monteiro saiu de diretora de multinacional a uma das vereadoras mais votadas por São Paulo. Então, passamos por todas as histórias dela. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Zalkman, host e rosto desse podcast. E o tema do Zalcast, vocês já sabem que é transformar essa potência em potência. E eu estive hoje com a Marina, que ela é advogada e coordenadora de ação política do Movimento Livres, é formada pelo Mackenzie, com pós-graduação em Direito Empresarial pela GV, Fundação Getúlio Vargas, e a Cris Monteiro, que vai estar daquele outro lado da mesa, é pós-graduada em Finanças pelo IBMEC, vereadora por São Paulo pelo Partido Novo, diretora em grandes bancos, foi diretora em grandes bancos de investimento como JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs. Nessas instituições ocupou cargos de diretora de auditoria para a América Latina, diretora de compliance para a América Latina, foi CFO, COO e diretora de operações, e em seu último cargo foi diretora de controles para a América Latina e Canadá do JP Morgan. Nas eleições de 2020, foi a segunda vereadora mais votada do Partido Novo, com 18.085 votos, e tem como principais bandeiras agora como vereadora educação e questões ligadas à mulher, e tem trabalhado nas áreas de saúde, sustentabilidade e diversidade, e a fiscalização também é pauta importante do seu mandato. No primeiro semestre, criou e aprovou Lei de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar, resultado de um longo trabalho de estudo e dedicação contra os problemas educacionais do município, e criou a Frente Parlamentar contra a Fome. Cara, aproveita e agora fique com o episódio. Valeu! Cris, primeiro, bem-vinda ao Zalcast. É um grande prazer ter você aqui. Estava muito empolgado com esse bate-papo. Obrigado pela sua presença e pelo seu tempo, que eu sei que essa agenda não é nada fácil também, Cris. Imagina. Bom, Leonardo, Marina, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês, conversar com vocês, com a sua audiência. Eu estava animadíssima de vir, né? Quero muito conversar com vocês, quero muito receber as perguntas. Eu amo falar, enfim, sobre o meu momento lá na Câmara Municipal. Gosto muito de falar da minha vida, da minha história da vida, porque eu acho que pode dar uma inspiração para outras pessoas. E estamos aí, vamos lá. E pode fazer qualquer pergunta. Pode, inclusive, perguntar a minha idade e meu peso. Isso aí, normalmente, é um tabu, né? Não dá pra perguntar de forma alguma. Você tá... Pode perguntar. Eu digo assim, pergunta. Se eu vou responder ou não, né? É outra história, mas tem que tomar o risco. Aliás, a vida é tomar riscos, né? 29, né, Cris? 29, 30 anos. Fofo. Faz a conta. Eu nasci em 1961. Ah, tá certo. Bom, a Má, boa de matemática, já fez conta aqui, ela já anotou aqui, fez conta. Mas... 61 anos. Boa de matemática, nossa, eu acho que é um exagero. Eu fui fazer direito, tenho medo de números. Justo. Você não é de exatas. De humanos, somos de humanos. Eu e ela somos de humanas, exatamente. Mas, Cris, que eu queria começar muito puxando esse gancho, é bem no início da sua história, assim, sabe, Cris? Porque você não vem de uma elite da sociedade ali, você vem ali, cara, bem de baixo, e eu acho, isso surpreende muito, porque a gente imagina, normalmente, quem faz parte da política é filho de alguém, tem algum padrinho político, e você veio de uma situação que não era uma situação muito privilegiada, Cris. Eu queria começar daí, da onde que você veio, como é que você veio parar em São Paulo, eu sei que você é natural do Rio, mas se puder compartilhar um pouco desse início da sua história, vai ser um grande prazer aí para a audiência saber mais quem é Cris Monteiro. Então, acho que é uma história, eu costumo dizer que é uma história de exceção, né? Muitos dos nossos colegas liberais acham que é a história da meritocracia e tal, mas contando rapidamente, eu nasci no Rio de Janeiro, num subúrbio, lá a gente chama subúrbio, que a gente chama periferia, né? Na Penha. E meu pai era um militar de baixíssima patente que dirigia um táxi para poder pagar as contas. E minha mãe, quando eles se conheceram, era empregada doméstica. Nossa. Então essa, enfim, é uma família, né, um contexto ali. Para ainda, eu acho, para coroar, eu conto, né? Eu tive logo criança uma doença autoimune chamada alopecia areata, que é a mesma doença que todo mundo ficou falando aí com a mulher do Will Smith, né? Eu perco cabelo. Então, imagina, nesse contexto familiar, há 57 anos atrás, né? Ou seja, sem nenhuma informação, aquela família, né? Mãe empregada doméstica, pai taxista, né? Morando lá no subúrbio, o que faz com aquela criança? Eu costumo dizer que a educação salvou minha vida, porque meus pais não sabiam o que fazer comigo. Naquela época as crianças não tinham iPad, iPhone, programação de televisão 24 horas por dia, nem tinha televisão na minha casa. Nossa. Então a gente brincava na rua.
Mas eu não ia para a rua. Porque ir para a rua era sofrer bullying, era sofrimento, eu era careca, era uma criança esquisita, né, fisicamente estranha. Então, meus pais falavam, puta, essa menina dentro de casa e faz estudar. Então, esse contexto, para mim, me diferenciou, né, diferente dos meus irmãos, me diferenciou dos meus coleguinhas e me fez uma criança muito focada, muito em si mesmada, porque eu era aquela criança esquisita, estranha, né? Mas eu acabei fazendo uso disso em favor. Eu dei uma entrevista uma vez, eu digo que a alopecia areata foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nossa. Aí a repórter falou assim, você está exagerando. Eu falei, não é um exagero, não é exagero. Agora, óbvio, depois, né, de cruzar tudo isso, hoje eu olho para trás e vejo, não foi fácil. Claro. Mas também eu não sou vítima, não estou aqui, estou contando isso como... Uma situação que aconteceu na sua vida. É um pedaço da minha biografia, né? E o que eu fiz com isso, acabei que eu fui muito estudiosa e... queria trabalhar, meu primeiro emprego foi de recepcionista. Caramba. Lá no Isso já formado, com seus 17, 18 anos ali? Formada não, no colégio. Meu primeiro emprego foi com 18 anos, com 17, 18 anos, como recepcionista. Aí eu queria fazer faculdade, achava que tinha que fazer faculdade, embora ninguém na minha família tinha formado, tinha formação, não tinha esse incentivo. Fechou o segundo grau, que hoje seria lá o ensino médio, né? Beleza, já cumpriu lá? Não, eu falei, não, eu queria fazer faculdade e eu pagava minha faculdade, uma faculdade, não era uma grande faculdade, ali perto do meu trabalho, pagava com meu dinheiro de recepcionista. Também tem uma historinha que eu acho que eu gosto de contar, porque eu estava lá trabalhando na recepção e um dia eu vi no departamento uns caras de terno e gravata. E eu achei aquilo, sabe, nossa, de onde vieram esses caras, né? E eu perguntava para minha colega, quem são essas pessoas que estão aqui diferente? Ela falou, não sei. Aí eu tomei uma coragem, tomei o risco e me aproximei deles e falei, o que vocês fazem? E tá brincando, Cris? Você foi nessa cara de pau, você foi e perguntou? Bem assim, acho que um pouco da minha cara, com medo, com receio de ser rechaçada, mas ao mesmo tempo falei, bom, vamos lá, né? E os caras falaram, a gente é auditor. E eu falei assim, nossa, e os caras eram da Receita, assim? auditores internos tá. da companhia, né? E aí eu falei assim, o que eu preciso fazer para ser auditora? Aí eles falaram assim, você tem que saber muita matemática financeira, muita contabilidade, muito isso, muito aquilo. Eu falei, puta, não sei nada disso, volto para a recepção, né? E ali fiquei. Mas aí eu fiz vestibular para uma faculdade ali próxima, passado 4, 5 meses, não tinha internet, obviamente, naquela época, eles colocavam placas de recrutamento nas paredes. E tinha lá, contratação para auditores. E eu falei, cara, é que aqueles caras fazem, aqueles caras bacanas, bem vestidos, acho que eles são ricos, eu sou pobre, eu vou querer ser auditora. Me inscrevi para todas as empresas que faziam recrutamento, passei, né? E essa outra história também que eu gosto de contar, porque eu passei para todas as empresas que estavam fazendo recrutamento, que eram 8 na época. Ô Cris, mas aí acho que é até legal te perguntar, o que você acha que naquela época fez com que você fosse aprovada? Porque eu já trouxe muito recrutador de processo seletivo aqui e existe um viés, agora cada vez menos, mas existe um viés principalmente de contratação, que ele olha, não fez a melhor faculdade, poxa, ela não tem inglês ali. O que fez com que você fosse aprovada? Porque tem gente que está assistindo aqui, às vezes está numa situação, não consegue emprego. O que você achou que fez com que você se diferenciasse ali? Olha, isso acontece muito. E aconteceu comigo, eu já bem sucedida na carreira, eu posso contar daqui a pouco. Acho que naquela época, eles eram um programa de trainees. Então a expectativa era de que o trainee, para quem está fazendo o programa de trainee, mostrasse o desejo de trabalhar, sabe? Eu era muito aguerrida. Então, as entrevistas, eu sempre mostrava, não, eu posso fazer. Eu me mostrava muito, olha, eu não sei nada, tá? Mas eu estou pronta para aprender. Né? Pode contar com a minha força de trabalho. O que você quer que eu faça? Eu vou fazer. Então, acho que isso foi determinante nas entrevistas ali na época com aquelas pessoas, né? Para quem está fazendo programa de trainee. Rapidamente, depois eu volto na história do salário, eu já era diretora de banco, um headhunter me procurou e eu estou conversando com ele, olha meu currículo, ele falou assim, escuta, estou vendo aqui, você teve uma faculdade de quinta. Assim, para mim. Né? Eu não vou dizer que eu fiquei insegura, né? Aliás, eu reconheço as minhas emoções. Outra coisa que eu dou, né? A gente também pode... tem que reconhecer. Eu fiquei na hora, fiquei assim, meio sem jeito, porque eu já tinha essa cara, assim, meio bacanona, né? Mas, puto, o cara me pegou, eu vim de uma faculdade de quinta. Aí ele fala assim, né? Aí eu falo assim, é porque eu fui pobre. Mas eu consegui chegar onde estou chegando. Estou aqui na sua frente agora, entrevistando com essa posição. Quer continuar? Sabe? Né? Mas, enfim,
Aí, Boa resposta. foi assim, sabe, que eu fiquei muito embaraçada, envergonhada, quando ele reconheceu que minha faculdade era de quinta, terceira, né, e tal. Você não espera isso, sabe? Mas falei, puxa, não, mas eu, apesar disso, a despeito disso, eu cheguei. Não cheguei. Estou aqui diante de você fazendo uma entrevista com uma posição. Você deve ter visto alguma coisa em mim, né? Quando eu, lá voltando para a faculdade, que eu fui escolher qual empresa eu ia, que eu passei em todas, eu escolhi aquela que mais pagava, melhor salário. Ninguém me orientou, não tinha essa coisa de orientar, de eu chegar e conversar, como muita gente me procura para conversar, Cris, o que eu faço e tal. E aí eu costumo dizer que eu fiquei rica, porque eu ganhava como recepcionista, eu não me lembro o número exatamente, mas sei lá, o equivalente ao salário mínimo, e eu ganhei um salário mínimo umas R$300. Então aquilo para mim, assim, tô rica. Caramba, e aí já foi, é um salto muito grande, né, Cris? Você tá numa situação ali sem arrecadar, não, gerando um custo para seus pais, aí você começa a trazer um dinheiro para casa ali. E aí, eu lembro que eu vi uma história sua que eu achei muito interessante, que aí, já como trainee, um dia você foi para um hotel, e aí teve uma situação complicada no hotel ali. Como é que foi, Cris? Compartilha com a gente também. Voltando, né? Tem que sempre lembrar do lugar que eu parti, né? Um lugar muito simples, de pouquíssimo acesso à informação. Quando eu consigo esse emprego na empresa de auditoria, sou eu e mais 10 trainees, lá no Rio de Janeiro. A empresa nos manda para São Paulo para fazer um curso de contabilidade e auditoria. A gente não sabe nada, está começando. Eu nunca tinha entrado num hotel na minha vida. Aliás, eu nunca tinha viajado na minha vida, né? Ter vindo a São Paulo foi assim, e a minha família ali começou a falar, nossa, ela vai para São Paulo, né? Bom, vim para São Paulo e eu chego no hotel, né? Eu falo, mas o que eu faço? Como eu entro no hotel? E aí, o que eu faço? Todos os meus colegas da época eram jovens como eu, mas que vinham de famílias com mais recursos, que estavam em faculdades melhores do que eu, que já tinham viajado muito, né? E eu fiquei assim de longe vendo o que eles faziam. Eu via que eles chegavam ali naquele balcão, preenchiam uma ficha e o cara dava uma... E eu fiquei observando, né? Mas num constrangimento, não posso dizer que não tinha. Eu tinha um constrangimento. Eu falei, poxa, eu não sei viver nesse lugar, né? O lugar que eu vim é um lugar muito diferente. Mas eu usei muito a minha observação. Eu ficava muito, né, olhando. E aí fui lá e tal. Bom, aí tem a segunda história, que eu dividi o quarto com uma menina, com uma colega, né? Dormimos lá e tal, blá, blá. No dia seguinte, acordo. O que eu vou fazer? Faço a minha cama. Porque minha mãe falava para mim, né? Eu varria a casa, eu tirava o pó da vez, lavava a louça, né? Eu e minha irmã e tal. Fui lá e fiz minha cama. A menina do meu lado, ela falava assim para mim, eu acho que você não precisa fazer a cama aqui, vem uma moça. Daqui a pouco vem uma moça, porque eu quase limpei o banheiro do hotel. Cadê o esponja aqui, vou limpar. Eu vou limpar o banheiro, eu tô acostumada a limpar o banheiro. E assim, aquilo também, assim, aquilo foi me construindo. Claro. Sabe? Faz parte da construção disso que eu sou, né? Eu falo, puxa, eu não preciso, eu não sabia. Né? E eu fui lançada nesse lugar. E não foi sem constrangimentos. Né? Mas olha aqui, hoje eu estou aqui contando e estou rindo. Claro, como então, assim, não tem nada, tá? A gente passa por essas coisas, né? E depois a coisa... Mas faz parte do processo. Claro. Eu fico imaginando, Cris, como é que deve ter sido, até depois que você ingressou no mundo corporativo, você vencer essas crenças limitantes que você tinha ali de quando você estava numa situação mais difícil. Porque para subir é muito difícil, eu imagino, né, Cris? É difícil ter alguém te ajudando, te orientando, principalmente há 10 anos atrás, vou falar aqui. Eu comecei minha vida corporativa na auditoria, nessa empresa, em 85. Então, né, muito tempo, mais de 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Então, sem dúvida nenhuma, as crenças limitantes, elas têm uma fala dentro da gente, né? E eu não fui imune a elas. E eu costumo dizer também outra coisa, que eu comecei a crescer na corporação num momento como mulher, né? Num momento onde não existia modelos inspiradores, como, por exemplo, sem falsa modéstia, eu sou modelo inspirador para algumas mulheres mais jovens, né? Claro, porque eu consegui, conquistei, e eu tenho essa empatia, eu gosto muito de mentorar e dar coaching para mulheres. Ninguém me deu, não quer dizer que eu não vou dar para outras pessoas, né? Ao contrário, quanto mais eu puder ajudar, melhor. Então, não tinha. Todos os meus chefes foram homens. Olha, caramba. E até é curioso, né? Porque
eu devo muito da minha carreira a esses homens. Sem dúvida. O que eu acho que eu fiz, né? Sabe, eu costumo também dar um exemplo do Guga. Sabe aquele Guga, o tenista que ganhou o Roland Garros? Uhum. O Guga, quando ele ganhou o Roland Garros, ele não tinha responsabilidade por nada. Ele estava lá, ele chegou na final. Uhum. O Guga joga aquele jogo, né? Que ele já chegou lá. E ele ganha o jogo. Porque ele não tem aquela carga do favorito. Do favorito, de ter que ganhar. Como tem nossa seleção brasileira. É o Marrocos futebol. agora na Copa. É o Marrocos, cara. Se o Marrocos perder para a França, se o Marrocos ganhar, se ele for para a final ganhar, perder da França ou da Argentina, puta, o Marrocos chegou lá, né? E todo mundo vai ficar, todo mundo tá admirado. Eu era o Marrocos. Eu era o Guga, cara. Eu não tinha a menor responsabilidade de ser bem-sucedida, né? Eu já tinha conseguido um emprego legal, eu ganhava mais do que eu ganhava como recepcionista. Então, eu acho que essa liberdade, essa falta de pressão foi embora. Eu acho que mais adiante na minha carreira, quando eu comecei a receber promoções, a pressão veio. Lógico. Porque aí eu comecei. Mas aí eu já comecei a ter outros recursos, né? De observação. Eu era muito aguerrida, muito ambiciosa. Inclusive, eu tenho um ex-chefe meu argentino, que uma vez eu falei para ele que eu era ambiciosa, ele falou assim, não fale essa palavra. Nossa. Não. Porque ele dizia que ambiciosa era negativo. Eu falei, não, eu sou ambiciosa, eu vim de lá, né, lá de baixo, da penha, cara. A coisa lá era dura, eu tinha que limpar banheiro. Né? É que a ambição pode ser tanto, pô, quero melhorar de vida, quero ter uma casa melhor, dar algo bom para os meus filhos, como pode ser, eu quero ganhar dinheiro. Assim, gananciosa versus ambiciosa ali também. Mas eu vou ganhar mais dinheiro. E assim, outra coisa também, cara, também eu queria ganhar dinheiro. Eu queria viajar, eu queria comprar roupa, eu queria comprar um carro. Eu queria essas coisas. E isso é ser liberal também ali, você desejar esse tipo de coisa, você não ter vergonha de falar isso. E é muito cultural do brasileiro. Acho que o estadunidense ou o americano, ele não tem essa crença de, nossa, não posso desejar as coisas. Acho que no Brasil a gente fica naquela coisa, você ter sucesso às vezes é um problema no Brasil ainda, Cris. Não, é super problema. Inclusive, uma vez eu subi lá na tribuna e falei até algumas pessoas, falei assim, olha, eu não tenho de dizer que eu sou rica. O que é ser rica também, né? Se eu pensar no Elon Musk, eu sou pobre. Lógico. Mas se eu pensar de onde eu vim, médio, eu sou rica, né? Aí a pessoa fala assim, não usa a palavra rica que cai mal. Eu falo assim, ok, pode cair mal, mas eu tenho recursos. Vamos dizer, olha, eu tenho recursos. Mas por quê? Eu não tenho vergonha nenhuma. Todos os meus recursos são fruto do meu trabalho. Exatamente. Né? Não ouvi nada. É só olhar minha biografia, procurar, não vai achar nada. Trabalhei, acordei cedo, né? Outra coisa, eu falo muito isso também quando eu dou palestra para os jovens e tal. Tem uma coisa que eu sempre cheguei muito cedo no trabalho. Ninguém falava para mim isso. Então, eu acordava cedo e eu estava lá antes de todo mundo. E eu chegava no escritório e eu lia o jornal, sabe? E quando dava assim, às 8h30, começava às 8h30, eu estava prontinha para trabalhar. Cara, a gente tem que estar pronto. Aí as pessoas, uma vez uma pessoa falou assim, você teve muita sorte. É óbvio que existe sim um componente do que a gente chama de sorte ou do imponderável, né? Que te ajuda. Então, houve imponderável na minha vida, como existe na sua, na sua, de quem nos está assistindo, para um lado e para o outro, né? Teve o imponderável que ajudou, teve o imponderável que não ajudou. Mas a gente tem que dar uma mãozinha para a sorte. Como é que é? Eu chegava no ponto do ônibus antes do horário do ônibus passar. Aí, o que acontece? Quando o ônibus chegava, eu estava lá. Eu falei, nossa, que sorte. É verdade. Sabe, que sorte. Tem gente que fala assim, puxa, eu dei um azar danado. Quando eu cheguei no ponto do ônibus, eu já tinha passado. Que azar. Cara, chega antes. Exatamente. Como diria Maquiavel, tem que ter a virtude e a fortuna. Exato, virtude, exato. Então, assim, eu ficava dando mole para a sorte. Eu ficava ajudando a sorte. Às vezes a sorte vinha, às vezes a sorte vinha. Eu penso assim, se eu tivesse vindo, tem uma pessoa muito amiga minha que fala isso para mim, se eu tivesse vindo de uma outra família, se eu tivesse tido outra formação acadêmica, talvez eu não tivesse chegado onde eu cheguei, tivesse chegado muito mais. Então, mas a gente não sabe. Ou talvez até tivesse conseguido menos, né? Porque a pressão. Gente tem, não, mas também tem muita gente que vem de famílias que, assim, você não pode contar com a mãe, você não pode contar com o pai. Os seus pais parecem pessoas legais, Cris. Mas eu conheci gente em alguns lugares aqui de São Paulo que eu fiquei meio horrorizada, assim, com o que eu vi em casa. E daí eu fico pensando, essa pessoa, ela não tem a paz de espírito, porque a minha mãe fala isso, né? Que às vezes a gente precisa de um pouco de paz de espírito para ela fazer outras coisas que ela precisa, porque o que acontece em casa toma um espaço tão grande da cabeça dela, né? Esse é um assunto muito complicado no Brasil, né? Porque quando a gente fala de política pública,
parece que não tem ninguém disposto a ajudar essas famílias, né? Não, você está levantando um ponto muito, muito importante. Isso é uma coisa que, aliás, a gente também pode desenvolver mais quando falar do meu momento agora, que é ver. Eu tenho visitado os lugares, enfim, aqui a meia hora da minha casa, eu moro no Alto de Pinheiro, meia hora do centro de São Paulo, e que você fala como é que essas pessoas vivem o poder público completamente está abandonado. O pessoal finge que não existe. É muito complicado. Ontem mesmo eu fui inaugurar uma iluminação de uma quadra no Jardim Joaniza, a iluminação, uma quadra de futebol, né, que o pessoal dali joga futebol. E querem jogar de noite, é tudo escuro. E ele fala assim, há 10 anos eles estão pedindo a iluminação. 10 anos. Então, assim, não é essa última prefeitura, o último prefeito, o último... Não, né? Há 10 anos. Eu fui lá, dei emenda parlamentar, os caras estavam felizes da vida, porque estavam jogando futebol ontem à noite, começou o jogo 8h30 da noite com a quadra iluminada. Caramba. Você falou isso, me lembrei de um negócio. Eu tenho uma amiga que veio falar comigo, que ela falou, eu quero começar uma campanha para pedir dinheiro do governo para o meu esporte. E daí, como ela sabe que eu meio que manjo dessas coisas, ela veio me falar comigo sobre isso. Vamos por partes. Você quer pedir para quem? Para o governo. Então, tem 3. Como assim tem 3? Tem o município, tem o estadual e tem o federal. Você quer pedir para quem? Ela não tinha pensado nisso. E daí, a outra coisa que a gente foi conversar é, você acha que o pessoal da sua cidade está disposto a pagar pelo seu esporte? E daí, claro, por que isso? Por que aquilo? Porque o meu esporte é o máximo. E daí eu perguntei, tem uma quadra poliesportiva na sua cidade? Daí sabe quando a pessoa demora para digitar? Daí, conversa vai, conversa bem bom. Eu acho que você devia conversar com o vereador, com a prefeitura, que seja, para construir uma quadra poliesportiva. Porque se você não tem quadra, se você não tem iluminação, mesmo que tenha o dinheiro, vocês não vão ter onde praticar. E as pessoas não vão estar dispostas, elas não vão ver a importância de colocar o dinheiro nisso, né? Daí eu não sei se ela vai realmente fazer isso. Mas foi realmente um negócio que ela não tinha pensado, que tem gente que não tem iluminação na rua, logo talvez elas não queiram pagar pelos esportes que elas não têm onde praticar. Foi uma conversa interessante. Eu só queria voltar para aquele assunto lá da sorte, que você falou bastante, porque eu lembro, eu trabalhei numa empresa do grupo da Ambev, e tinha uma frase que eu gostava muito, que era o seguinte, não tem produtividade que vence a bunda na cadeira. Que assim, bunda na cadeira sempre vai vencer produtividade, por mais que você trabalhe bastante ali. E aí, acho que tem muita questão da mulher no mercado. Você comentou bastante sobre o fato de você só ter chefes homens ali e tudo. Como é que você lidou com uma questão que é muito comum para as mulheres hoje, infelizmente, essa síndrome do impostor, né? A mulher tem muito mais dificuldade do que o homem de, às vezes, se candidatar a uma vaga, de acreditar que ela tem que pedir aumento. Como é que você lidou com isso e que dica que você dá para quem está, enfim, passando por um momento como esse, assim, sabe, na carreira? Eu já falei sobre isso em outro momento. Eu sofro da síndrome do impostor. Ainda sofro. Então, assim, primeiro de tudo, eu sou um rascunho de mim mesma. Eu não estou pronta, não fechei, tá? Então, todas essas questões que impactam as mulheres, não é porque eu virei diretora de banco, que agora eu estou vereadora, que elas desapareceram da minha vida. Não, eu vivo esses dramas ainda. Olha. Qual é a diferença? A diferença é que eu acabei de falar, eu sofro a síndrome do impostor, então eu reconheço isso. Certo. E é o primeiro passo para reconhecer. Quando eu reconheço que eu sofro, eu falo assim, nossa, será que eu estou enganando todo mundo? Será que eu não sou tão boa? Quando eu reconheço isso, essa é a dica. Reconheça isso, certo, tá? E se questione. Fala assim, não, peraí, eu olho para minha biografia, eu saí lá do raio que o parta, né? Eu hoje falo inglês fluente, sem sotaque. Eu falo espanhol fluente, sem nunca ter tido uma aula de espanhol na minha vida, né? Eu vou para a Argentina, eu imito o sotaque argentino. Eu vou para o México, eu imito... Então, assim, cara, eu não sou... Por isso que você congratulou os argentinos, então, ontem. Tá explicado agora, Cris. É o chefe argentino. Os hermanos. Eu tive chefes argentinos muito queridos, inclusive. Ou seja... Eu chego e falo assim, peraí, deixa eu acessar a realidade, cara. Eu não sou impostora, porque a síndrome de impostor, você entra numa fantasia, você entra num lugar que não é o lugar da realidade, tá? E você tem que sair, tem que furar e falar assim, opa, peraí, o que está acontecendo comigo aqui? Não sou impostora porcaria nenhuma. Olha aqui, consegui isso. Agora, isso é prática, é exercício, você tem que exercitar. Não foi sempre assim. Sim. Né? Você criou evidência na sua carreira que você... Exatamente. Mas não quer dizer que eu não... porque, cara, é assim, a gente anda,
Sabe aquele cara de circo que tem aquele coisa e vai andando assim, né? É assim, então você perde um pouco aquilo para cá. Você tem que buscar aquilo ali. Exatamente. Então, eu caio sempre. Sim, Então, assim, normal. você não tá falando com uma pessoa, nossa, essa mulher é incrível. Não, cara, eu tenho problema Todo mundo tem pra caramba. problema, né? E eu não gosto de passar, porque tem que humanizar, porque senão a Verdade, pessoa é. que te escuta fala assim, nunca vou conseguir, essa fulana conseguiu, mas ela é incrível. Nunca errou na vida É, dela. não. Cara, Ela sabia exatamente o que ela estava fazendo. de jeito nenhum. Aliás, eu já falei sobre isso. Eu fracassei mais do que eu fui bem sucedida. Aliás, eu fiz outro dia um post. Veja o exemplo da Argentina. A Argentina começou a Copa perdendo da Arábia Saudita. Todo mundo falou, puta, cara, a fulana tá na final, com chances não desprezíveis de virar o campeão do mundo. Exatamente. Né? Então, assim, o que acontece? Cara, é fracassar, é levantar, falar, o que aconteceu aqui? Cair com a bunda no chão, é horrível. Eu já não fui promovida quando quis, eu já procurei projetos que não ganhei, eu já fui demitida 2 vezes. Olha, Cris. Né? Ou seja, não é uma historinha que fala assim, é só sucesso. Não. Tem fracasso pra caramba. O Churchill diz, o sucesso é você ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. Então, É uma boa frase. adoro isso, cara, porque eu sou, assim, às vezes eu sou uma fracassada? Não sou uma fracassada. Mas às vezes, né, sei lá, eu estou tentando passar um projeto de lei que todo mundo está atacando lá, gente, e eu falo, poxa, eu não vou conseguir. Eu fico feliz, claro que não. Eu fico pensando, como é que eu faço, como é que eu não faço? Eu vou conseguir? Cara, eu não sei, eu vou tentar. Exatamente. E essa ferramenta que você falou, reconhecer que você ficou triste, acomodar essa situação e depois ir pra frente, a gente tem até a ver com mindfulness hoje, né? Tem. Tem muito a ver com mindfulness. Eu dou muito essa dica também para as pessoas. A gente precisa reconhecer a nossa emoção e nomear. Então, eu estou triste. Cara, eu estou com raiva. Eu estou com raiva porque essa pessoa fez isso comigo. Se você reconhece e nomeia a emoção, as chances de você operar nela, atuar nela, se reduzem muito. Você com raiva, você vai lá e dá um soco no cara, você xinga o cara, você faz bobagem. Mas no momento que você fala, opa, por que eu estou com raiva? Porque essa pessoa me maltratou, me xingou, fez alguma coisa que me prejudicou. Puta, como é que eu vou reagir a isso? Então, entender, nomear, sentar. Fantástico. Cara, ela evapora. A emoção, ela... Senta com a sua raiva. Senta com a sua tristeza. Senta com a sua frustração. Ela vai evaporar. E você vai sair uma pessoa melhor daquela história. Sem dúvidas. Nossa, Cris, eu me identifico um pouco nessa situação toda que você está me trazendo, porque, primeiro, na parte que você disse sobre a alopécia, eu tive uma mãe que foi dependente química durante muito tempo. E o fato de eu ter sido dependente química foi uma questão que me trouxe uma fortaleza depois, sabe? Acho que me trouxe uma casca suficiente para isso. E eu só consegui sair melhor muito por causa do mindfulness, de conseguir reconhecer essas situações todas, acomodar e falar, meu, se eu não entender que eu tô chateado, que eu tô triste, que eu tô frustrado, que eu não tô conseguindo ajudar mais, eu nunca vou conseguir ajudar e seguir em frente com essa situação. Então, nossa, me identifica, me toca bastante Legal você falar sobre isso, muito feliz. bacana. E tem essa coisa também, né? Como é que você vai saber ter o gosto da vitória se você não tem o gosto do fracasso? Cara, não existe. Você não sabe diferenciar. Sabe? Você não consegue ver a luz se você não tiver escuro. Verdade. A luz, pra ela vir, você tem que ter um campo escuro. Aí você abre a porta e entra a luz. Né? E é isso. E a gente tem na cultura de que a gente tem que ser feliz o tempo todo, ser bem-sucedido o tempo todo. Não é assim. Isso? Positividade tóxica. Positividade tóxica. Eu fiquei muito assim. feliz quando começaram a falar disso no Instagram, porque sempre foi algo que me incomodou. Aquela Coaches, galera. os coaches ali de coach internet. também, mas tipo, antes do coach tem ainda aquela figura da pessoa que ela faz uma curadoria dos eventos da vida dela para mostrar algo perfeito em redes sociais. E eu percebi um pouco cedo quando isso começou que tipo, isso não é real. Mas eu ainda um pouco emocionada, eu falava, eu queria ter vida assim, mas depois de tempo eu percebi, isso não é real. Mas tem muita gente muito nova usando o Instagram que realmente acredita nessas coisas. Eu acho que isso é uma mensagem muito tóxica para passar para os jovens. É muito triste, porque a pessoa vai acumular frustração acima de frustração. Não é assim. A gente vai errar, a gente vai fracassar, a gente vai ficar com raiva, vai ficar triste, vai ter alopécia, vai ter dependência química, vai ter, enfim, a gente perde pessoas, né, que a gente ama. Faz parte. Né? Perde emprego, perde amores. Cara, a vida é isso. A vida é isso. É equilibrar esses pratinhos que você falou ali. É equilibrar os pratinhos, né? Não é e não é fácil para ninguém. Não é que... Ninguém fala isso, né, Cris? Ninguém fala... Exato, porque a gente passa essa mensagem de que tudo pode. Outro dia eu escutei uma coisa. Você merece. Eu mereço esse casamento feliz, eu mereço esse filho. Fala, peraí, se eu mereço e a outra que não tem, ela não merece?
Tô passando uma mensagem estranha, porque tem lá. A mulher tá querendo casar, quer porque quer encontrar um parceiro, não consegue. A outra consegue um parceiro legal e a outra assim, você merece. E aquela não merece? Não, gente, nada disso, não tem essa história, né, porque o merecimento não vem só para um. Sem dúvida. Né? E isso é tóxico, como você falou. E Cris, o que eu vejo muito, que a gente fala bastante dessas crises de Instagram, eu vejo que o jovem hoje, ele começa no mercado falando, nossa, não sei qual é o meu propósito. Eu quero saber qual é o meu propósito, quero saber qual é o meu propósito. Mas cada vez mais converso com gente bem-sucedida, assim como você, eu percebo que o propósito aparece depois que a gente faz uma releitura da nossa história, assim, Cris. Como é que foi pra você? Você, logo no início da sua carreira, você falou, meu, já sei qual é o meu propósito, vou seguir em frente aqui, eu quero mudar a vida das pessoas, no banco, na auditoria, enfim. Como é que você olha para isso, essa questão de propósito? Como é que foi para você encontrar isso hoje? Olha, o meu propósito, meu conteúdo era ganhar mais para poder ajudar a pagar as contas em casa, cara. Tá tudo então, certo. Foi assim, foi muito É um bom pragmático. propósito. Foi muito pragmático, né? Eu acho, e eu vou ficar aqui no campo do achismo, né? E eu detesto ficar no campo do achismo, mas eu acho que algumas pessoas, logo cedo, elas encontram o seu propósito. Sei lá, a pessoa, ela sabe que quer ser jogador de tênis, porque aquilo é que dá alegria para ela, ela não se importa se ela vai ser um grande vencedor ou não. Mas tem gente que não, né? Que passa a vida sem encontrar esse propósito. É um pouco de fazer, encontra o seu propósito. Gente, encontrar o propósito, vai encontrar o propósito, né? O que é isso? Cadê o mapa do meu propósito, cara? Alguém tem aí? Eu compro aonde? Vou lá na livraria com o meu mapa do propósito? Cara, isso, assim, eu acho que a gente tem que, talvez, estou sendo aqui pragmática, né? Você tem que seguir, você tem que acordar, tomar banho, escovar o dente, que fazer a barba ou não fazer a barba, sabe? Botar uma roupa e vai trabalhar. O seu propósito sei lá, eu sou muito trabalhadora também, então tem um pouco disso. É um dia após o outro ali, Cara, trabalhar. é um dia após do outro. É mais aquela coisa da expiração, sabe? Se você... É como eu digo, eu conto a história do pescador, rapidamente, né? Tem 2 pescadores numa vila de pescador. Tem um pescador, que ele nunca sai para pescar. Nunca. Ele acorda, olha pro sol, fica ali. E o outro pescador que mora do lado, ele todos os dias ele sai para pescar. Esse que sai para pescar, tem dias que o cara vem com peixe. Mas tem dias que ele não vem com peixe, porque a lua minguou, porque a maré não sei o que, lá. Agora, esse cara que não sai para pescar, cara, ele nunca tem peixe. Esse cara aqui, ele tem chance de pegar peixe ou não, mas ele sai. Então, essa sou eu, cara. Eu sou esse pescador que sai para pescar. Verdade. Tem dias que eu volto com peixe. Qual é o meu propósito? Né? Assim, você tem que sair atrás. Eu, no meu caso, a minha história, eu acho que aos 58 anos de idade, eu tive um chamado para a política. E não é que, por exemplo, essa é o mapa, aos 50, aos 60. Não, aconteceu comigo. Foi assim pra mim. Foi assim pra mim. E podia ser... E assim, eu tava infeliz no meu trabalho. Ao contrário, cara, eu tinha prestígio pra caramba. Eu trabalhava num banco americano, o maior banco americano de investimentos. Eu tinha remuneração. Cuidava de América Latina inteira. Cuidava da América Latina inteira. Viajava pra caramba. Nova York, tudo de business class. Nossa. Ficava no puto hotel em Nova York, sabe? Fazia minhas comprinhas, trazia comprinha para minhas amigas, traz aquele creme, traz aquele tênis. Então, assim, era o meu quintal. Então, assim, eu era uma mulher feliz. Eu não estava infeliz, desgraçada, miserável, nada disso. Aí você falou, quero ir pra política porque tá muito tranquila a minha vida. Foi isso. Vou procurar um problema. Eu também tenho interesse em saber, teve alguma coisa que você viu, que você leu, que você viveu, que falou, não, eu preciso entrar pra política. Teve alguma situação que meio que clicou ou... foi um processo mais longo? Vamos lá. É uma pergunta que eu já me fiz e a resposta que eu tenho é a seguinte. Um dia, eu estava numa reunião, num dos hotéis ali da Marginal, estava tendo aqueles protestos da passagem dos 30 centavos, 2013, da Dilma e tal. E acabou o evento. Nós estávamos nesse protesto, eu acho. Provavelmente. Olha só essa história que essa é a história que eu conto para mim, tá? Depois, quando eu me faço essa pergunta. Eu estava nesse hotel, acabou o evento, sei lá, 5, 6, 7 da tarde, e o pessoal falou assim, vocês não vão conseguir sair, porque está tudo tomado com os protestos. Então, está tudo lotado. Vocês jantam aqui no hotel, tomam um drink e tal. Eu falei, puxa, que saco, toca para ir para cá, estou cansada e tal. Alguma coisa deu na minha cabeça em que eu desci
Peguei o elevador sozinha. Peguei o elevador sozinha e andei para Berrini, porque o hotel estava bem ali. Quando eu chego na Berrini, eu vejo os protestos, as pessoas assim, jovens, que nem vocês, protestando. Eu fico olhando, eu nunca fui tinha ido nos protestos depois, né? Eu não fui caras pintadas com Collor. 90. Porque eu estava ocupada trabalhando. Eu não fui a show de rock. Então, Paralamas do Sucesso, o Traje a Rigor, Titãs, eu não vi nada daquilo, cara. Década de 80, eu estava trabalhando que nem uma louca. E eu vi aquilo, eu fiquei tão fascinada por aquelas pessoas estarem na rua. Hoje, quando olho para trás, eu acho que ali, naquele momento, eu sozinha na Berrini, fascinada olhando aquilo, ali abriu uma porta para mim, para a política. Para mim foi uma história, assim, que essas pessoas estão na rua a essa hora da noite protestando? Bom, volto, janto, pego meu carro para casa, não acontece nada. Mas ficou na cabeça. Aí vem mensalão, petrolão, vem impeachment da presidente Dilma, corrupção. E a gente na faculdade, né, Léo? Exatamente, o bicho pegando, exatamente. A gente no CA e o bicho pegando. É uma situação complicada pra caramba. Odebrecht, JBS. E eu ali no banco, aquilo foi tomando uma proporção dentro de mim, eu comecei a ficar interessadíssima. Eu só falava disso. Olha. Só falava disso. Aquilo tomou um espaço enorme dentro do meu sistema. E até a gente tem ainda, né, um restaurante para diretoria no banco, lá na Faria Lima, e eu chegava lá, abria a porta, o pessoal falava, puta, lá vem a Cris falar de política. Tinha o pessoal de research que falava e tal. Eu falava, e aí, o que você acha? O que vai acontecer? E não sei o quê. Eu passei a ter um interesse imenso por uma coisa que eu nunca tinha tido. E aí eu comecei a refletir sobre o que estava acontecendo no nosso política. E eu cheguei à seguinte conclusão, eu falo muito isso. Eu sou responsável pelo que está acontecendo. Por quê? Porque nunca botei atenção. Verdade. Como eu nunca botei atenção, vai lá as pessoas que querem, né? Aquela coisa, se você não gosta de política, você vai ser governado por quem gosta. Exatamente. Como é que eu votava? Eu, no meio, indo para a urna, falava, puta, quem votar? Pegar o santinho... Botar no cara dos cachorrinhos ali. Vou botar no cara dos cachorros, exatamente. Voto no cara dos cachorros, não sei quem é, não sigo, não cobro. Esse tipo de brasileiro que eu fui ao longo da minha vida cívica, é responsável pelo que acontece. Sem dúvida. E quando eu tomei a consciência disso, eu falei, poxa, eu já estou aqui numa idade, não é da idade, porque eu sou uma mulher jovem ainda, eu tenho lenha para queimar pra caramba, mas eu estou num lugar de muito, muito privilégio, né? Já vivi de um outro lado também, você tinha visto a sociedade de outro jeito. Sociedade de outro lugar, né? Ônibus cheio, um cara me encoxando. Cansei de pegar ônibus com caras em cima de mim. Tem histórias de assédio em ônibus absurdas. 2, 3 horas para chegar em casa, imagina. Chuva, baixo de chuva. Saí, esqueci o guarda-chuva, tem que voltar para casa. Tô lá no ponto do ônibus, a chuva na cuca. Então, assim, horrível, né? Mas tô lá. Dia seguinte acordava, resfriada, sei lá, ia trabalhar. Então, acho que isso foi o ponto determinante, que foi uma semente, foi uma coisa que falou, o que está acontecendo com esse país? E isso plantou lá, de 2013 em 2018, foi quando eu fui candidata a primeira vez, em 2018, para deputada estadual, não fui eleita e pedi demissão, acho que é importante. Eu tinha um chefe inglês chamado Nick, e eu liguei para ele e falei, Nick, eu quero ir embora. E o Nick falou, lá vem você, eu sei, você quer mais responsabilidade, você já tem Canadá, espera um pouco, a gente vai encontrar mais coisa para você. Eu falei, não, Nick, eu quero ir embora, eu vou ser candidata, eu vou ser política. Eu falava de política com ele, né, que tinha tido Brexit. É verdade. Então, sabe, a gente, no começo da nossa conversa, a gente falava e tal, ele falou, eu sei que você... Eu falei, Nick, eu quero ir embora, eu sou candidata, eu quero ajudar meu país. Eu estava completamente... Tomada por essa... Cara, tomada, era uma emoção assim, ninguém me parava, eu queria ir embora. E pedi demissão. E teve uma história, porque isso foi em maio de 2018, quando eu pedi demissão. Eles só me demitiram em agosto de 2018. No dia 15 de agosto de 2018, não vou esquecer, eu estava dentro da minha sala, trabalhando, há 45 dias da eleição, que era o dia que você podia dizer que você é candidata pela lei, né? Dizer o seu número e tal. Eu estava lá, eu não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. O que é fazer uma campanha? Sabe aquela pessoa? Não tinha a menor ideia. O que é fazer uma campanha? Como que faz? Nada. Bom, saí,
A minha campanha foi um sobrinho meu que estava na Austrália, tinha voltado para o Brasil e tinha desistido de trabalhar lá, ficou na minha sala de jantar, e um voluntário do partido. Nossa, sim, E Cris. contratei uma empresa de vídeos que fez vídeos para mim. Eu fiz 23 mil votos em 45 dias. Para deputado estadual. Poxa, Não, foi incrível. 3 mil votos É é bastante, bastante. cara, bastante. Fiquei a pouquíssimos do último que entrou, né? Isso já no novo ou não? No novo, no novo. Outra coisa, nunca fui filiada a partido político nenhum. Não tinha a menor ideia. Eu me filiei ao partido, o partido entrou com as ideias liberais, aquilo começou a falar muito comigo. Nossa, que incrível isso, que incrível. Começa a seguir o partido no Facebook ainda. Nossa. Ai, saudoso Facebook. Pois é. Um dia à noite, pego o meu iPad, eu adorava entrar nas coisas do partido e ler, sabe? Ficava fascinada. Aí eu entrei na página do partido e falei, deixa eu ver. Se você quer ser filiada, clique aqui. Ninguém veio falar comigo. Você falou. Cliquei, aí entra para um lugar, preenche lá, cartão de crédito que a gente paga, né? Agora acho que não paga mais. Paguei, me filiei. E aí eu falei, puxa, vão me chamar para falar de... Eu achava, na minha fantasia, que eu me ligava, vem aqui discutir política comigo. E nada, ninguém me chama, ninguém me procura e tal. Passado um tempo eu falo assim, puxa, ninguém me procurou. Aí eu mando um e-mail para o partido, falo, olha, me filiei, mas ninguém me procurou ainda. Ela falou assim, bem-vindo, obrigada pela sua filiação. É isso mesmo. Nossa. É isso mesmo. Ninguém me chamou, eu louca para discutir política. O pessoal do banco não aguentava mais, cara. Vai embora! Vai embora, pelo amor de Deus, procura alguém para discutir política. Mas, Cris, você falou um ponto que é super interessante. Onde discutir política agora, assim, sabe, Cris? Porque você já, agora como vereadora, você tem muito mais noção. Porque tem muita gente que tem interesse, quer se envolver mais em política e não sabe como. Como que você acha que a pessoa pode começar a ingressar na vida política hoje? Eu acho que a pessoa precisa primeiro entender o lugar que ela está do ponto de vista, eu não gosto dessa palavra que está muito mal usada, da ideologia, né? Certo. Onde que ela se encaixa? O que que ela gosta mais? O que representa mais ela, né? Um pouco mais de intervenção do Estado, o Estado tem que realmente prover ou não, o Estado tem que ser menor. Que lugar você está? E aí você tem uma série de lugares. A gente tem o Livres, por exemplo, aqui representado. Né? Você pode se associar, pode conversar. Tem as mulheres, tem o Lola, e tem outros lugares de discussão. Faz parte, por exemplo, quem está estudando, fazer parte do diretório lá do... Acadêmico. Eu faço parte do IFL também, Instituto de Formação de Líderes Liberais. Então, lá também. O IFL, que está mais no campo liberal. Fazer parte da questão da escola lá, do diretório, não, é do... Centro Acadêmico. Centro Acadêmico. Gente, é uma forma de você começar. Eu sou chamada muito para ir na GV, no INSPE, já me chamaram para o Mackenzie. O Centro Acadêmico está chamando a gente para conversar. Acompanha um político. Pergunta. Olha, estou falando aqui no ar. Todo mundo que me procura, eu respondo e eu converso. Olha que isso. Todo mundo. Vai lá. Não é amanhã, não é depois da manhã, mas eu converso. Vem conversar comigo. Procura o seu político. Aliás, em quem você votou, cara? Então, bom, se você gosta muito de política, né, tem que entrar na faculdade de ciências políticas, políticas públicas. Mas o primeiro passo é procurar um movimento como esse para você começar a discutir, se envolver na faculdade e tal, porque realmente imagino que quem está no corporativo, às vezes, que quer discutir política, não deve ter muito campo, porque às vezes o pessoal não tem nem vontade de discutir política. Porque a política, ela é mal vista. Exato. Né? Política é lugar de bandido, de corrupto, de desonesto. E tem uma coisa que eu não sou. Eu não sou bandido, eu não sou corrupto, eu não sou desonesto. Estou lá. Verdade. É um espaço... Tem muita gente que não é nem bandido, nem corrupto, nem desonesto, mas que também não recebe, tipo, a reação positiva da sociedade. Né? Nossa, eu vou para a política. A pessoa é perseguida dentro da Câmara, a pessoa não consegue passar bons projetos. A gente teve um caso de um vereador associado do Livres que tentou passar um projeto de transparência na cidade dele e que foi rejeitado. E não tem motivo, além do fato que o pessoal da cidade dele não quer que o dinheiro que vá para obras públicas seja transparente, né? Olha só. E daí é uma coisa que fica meio ingrata, né? Porque ele não recebe a resposta positiva. Isso acontece porque, pelo menos quando eu trabalhava na Faria Lima, as pessoas iam discutir política uma vez a cada 2 anos. Iam falar um monte de bobagem e esquecer o que elas tinham falado e lembrar que isso existe de novo dali 2 anos. Né? E daí aquele negócio que não lembra quem votou e o caramba que a gente sempre ouve, né? Cara, outra coisa, tem que ler o jornal. E as pessoas não leem jornal. Tem que ler o jornal. Eu escuto rádio, eu acordo, eu faço exercício físico muito cedo, todos os dias,
6 da manhã eu já estou na academia, vou escutando rádio, volto escutando rádio. Eu tenho uma história, eu tenho 2 cachorros e tenho minha passeadora, né, passeia com meus cachorros, e eu dei para ela, ela ficava escutando música, eu dei para ela o AirPodzinho, né? E aí comecei a falar para ela, pensou, a política, assim, escuta essa rádio aqui, não vou falar o nome da rádio, não pode, né? Escuta essa rádio aqui, posso falar? Pode. Eu escuto a CBN. Essa moça, ela entra na minha casa com meu cachorro, você viu o que aconteceu? Eles nomearam o Haddad. O que você acha do mercadante do BNDES? Nossa, eu nunca consegui essa reação de ninguém, cara. Eu tenho uma prima, oi Helena, que eu tento fazer ela ler jornal e eu não consigo. Eu falei, a única vez que eu consegui um pouquinho de interesse dela foi quando eu falei, não, é que eu assino o New York Times, se você quiser um artigo, eu te envio de presente. Você assina o New York Times? Ela nunca leu nada. Então vou dar um alô para Roberta, que é a minha passeadora. Roberta, Roberta, cara, ela discute comigo política. Olha, que massa. Né? E o que acontece? Enquanto ela está passeando os cachorros, ela está escutando a rádio. E é uma forma de você se inteirar do que está acontecendo. Não, sem dúvida, Cris. Eu acho que as dicas que você deu são super interessantes. O que eu queria explorar bastante é como que você dessa mudança que você fez do privado para o público, quais foram as principais dificuldades que você sentiu de um mundo para o outro ali? Porque às vezes a gente tem a visão, eu vivi no privado também a vida inteira, que você ir para o público, puxa, que nem a Mar falou, você comentou também, que só vai ter gente não tão letrada, que você vai ter dificuldade de discutir projeto. Então, não é um lugar muito convidativo para você. Eu já flertei muitas vezes, nossa, eu quero ir para política, já pensei muito nisso, mas sabe quando passa e fala, nossa, será que eu quero mesmo isso para minha vida? Então, como é que é esse processo e vale a pena? Eu ia falar worth it, assim, sabe? Para mim está sendo muito worth it, vale a pena, tá valendo a pena para mim. E, de novo, né, uma experiência muito individual. Eu vou contar um pouco a diferença do privado que eu estou percebendo do privado para o público. Por que está valendo a pena? O nível de aprendizado que a gente está falando aqui, o nível de aprendizado sobre as questões reais da vida das pessoas tem sido incrível para mim. Então, eu trabalhava na Faria Lima, morava no Alto de Pinheiros, a 3 quilômetros. Pegava meu carro, saía do meu estacionamento, botava lá, subia, trabalhava que nem uma louca, viajava, tudo. Agora, aí, por exemplo, uma coisa que acontecia muito comigo, que acontece? Eu via uma pessoa vivendo na rua. Eu passava, nossa, que absurdo essa pessoa morando na rua, que horrível, não sei o quê. Hoje, tem amigos meus que falam assim, Cris, você já viu como é que tá embaixo do viaduto do Doutor Arnaldo? Tem que tirar aquelas pessoas de lá. Eu era assim. Eu hoje, no lugar que eu estou, eu não estou no executivo, então, em teoria, não é responsabilidade minha direta de tirar as pessoas da rua, mas eu participo, é uma questão para mim. Claro. Né? E eu estou vendo o tamanho do problema. Então, esse aprendizado, para mim, tem sido fascinante. Fascinante. A questão de moradia, a questão de emprego e renda, a vida da cidade, transporte, coisas que estavam completamente fora da minha realidade, dentro da minha bolha. Então, estar aprendendo e vendo isso tem sido incrível. Eu estou muito feliz. Muito feliz. As pessoas dizem, você está feliz? Eu estou feliz. De novo, o que a gente falou já no começo. Isso não quer dizer que eu não estou acumulando frustrações. Sem dúvida. Existem inúmeras frustrações que eu estou vendo. Frustração número 1, não consigo resolver. A minha contribuição é marginal. Sabe, eu não vou conseguir tirar os caras debaixo do viaduto da doutora Arnaldo. Eu não vou resolver o problema de habitação. E, francamente, nem se eu for prefeita, eu não quero dizer que é muito complexo. Então, a matéria que vai sair, Cris Monteiro garante que vai sair de prefeito na próxima eleição. Vai ser um clickbait aí. Brincadeira. Mas esse assunto me interessa, porque inclusive está no nosso roteiro, como um vereador muda a vida das pessoas. Tem algumas coisas que você não muda em 4 anos, você talvez não mude nem em 8. E uma das questões é esse pessoal que foi parar na rua. Tem um monte de coisa que aconteceu antes de você chegar e depois que você sair que levou esse pessoal para a rua. E eu não consigo deixar de pensar que eu comentei antes que algumas famílias simplesmente não têm pais legais. E uma coisa que eu já li é que quando a moça tem muitos filhos, as filhas têm um valor dentro de casa, porque elas cuidam dos idosos, elas cuidam das crianças, elas cozinham, elas lavam, elas passam. Os homens não, porque tem aquela coisa de papel de gênero, o homem não faz nada dentro de casa. Quando ele não consegue um emprego e está faltando comida, ele é colocado para fora e ele vira um homem de rua. E eu fiquei pensando, nossa, isso não é um problema
vereadora, ou um prefeito, ou, sei lá, o presidente, ou o Haddad, e vai fazer assim e vai tirar todas as pessoas da rua. Tipo, não é, existe um jeito de fazer isso que não é o jeito que a gente quer, porque a gente acredita em direitos humanos. Mesmo espero que todo mundo aqui acredite nisso. Eu acredito em direitos humanos. Então, muito Eu obrigada. acredito em direitos humanos. Muito bom deixar Tem isso muito claro. liberal que não acredita. Não, Né? eu não sei qual liberal que pode não acreditar em direitos humanos, sabe? Lamento profundamente. Se algum liberal que está nos escutando aqui que não acredita em direitos humanos, desculpa, você não é liberal. É verdade. Livres acreditam em direitos humanos. E daí as pessoas, elas não leem os problemas, elas não têm interesse, elas voltam uma vez a cada 2 anos e falam, ninguém resolveu, mas elas também não têm interesse em realmente resolver o problema. Elas estão vivendo a vida delas e não ligam porque está acontecendo, e daí reclamam que as pessoas não fizeram, que todo mundo é corrupto, essas coisas todas. É um problema muito complicado, porque às vezes você tenta ter uma conversa mais complexa e a pessoa simplesmente não tem interesse. Ela só quer que tire o pessoal de lá e vive a minha vida, e que saco, e é isso. E ela né? fica criticando os políticos. Fala, nossa, esses políticos aí não fazem nada, mas Não fazem nada. Mas e tem é alguns complexo. que não fazem mesmo. Né? Tem. Mas é Eu complexo. preciso dizer, eu já conversei com os vereadores que eu pensei, você não faz nada? Nossa. Já aconteceu. E, ô Cris, você falou bastante sobre isso. E você, quando você foi pro público, então você comentou que esses foram os principais aprendizados que você teve. De desafio, você disse que... Você comentou que a morosidade, você acha que é o principal ponto? Ou você sentir que você não está contribuindo na medida que você gostaria de contribuir? Esse é o principal desafio? Só para deixar isso claro para quem está assistindo, que eu fiquei curioso. É isso mesmo. Eu acho que tem uma das frustrações que eu tenho, que talvez na iniciativa privada, a iniciativa privada também tem sua burocracia, Sem dúvida. também tem sua política. Nem tudo que você quer você consegue fazer, você também tem que negociar. Mas a iniciativa privada, por exemplo, um banco, ali tem uma coisa comum para todo mundo. Todo mundo que está ali quer servir o cliente. Sem dúvida. Né? E o cliente quem é, o que a gente vai fazer pelo cliente, é o melhor empréstimo e tal. Então, existe uma direção comum. Na vida política, particularmente no legislativo, eu penso a resolução dos problemas de forma diferente de alguns colegas meus. Então, a gente não está todo mundo... então, sei lá, pessoas em situação de rua, eu acho que eu tenho uma solução e o outro tem uma solução diferente. Negociar isso, fazer... é muito ideológico. Sim, sem dúvida. Né? A ideologia da iniciativa privada, você está trabalhando numa empresa de, sei lá, construção civil. Ah, vamos construir... De Dark Kitchen. Vamos falar de Dark Kitchen. Né? Vamos lá, sabe, tem uma... Claro que tem uma margem aqui, né, entre uma fronteira e outra, de problemas para serem resolvidos e de discussões entre pessoas. Eu vivi muita discussão, né? Fiquei muito frustrada. Mas eu acho que na política, no espaço político, essa diferença ela é muito ampla. Entendi. Então, teve um dia que eu estava muito chateada, uma coisa que eu queria fazer, eu não conseguia. Eu falei, nossa, e eu cheguei à conclusão de que a minha contribuição na política, ela vai ser muito marginal. Eu falei, então por que eu estou fazendo lá? Eu vou embora, eu tenho mais o que fazer. Aliás, eu não preciso estar lá. Sim, né? sim. E eu falei, não, eu posso inspirar. Primeiro que eu não estou infeliz, não estou miserável, eu estou feliz ali. Então, não é um lugar onde eu estou, apesar desses desafios, eu falo assim, ai, nossa, está torturante ficar aqui, eu vou embora. Se ficar, eu vou embora. E eu li, eu estava caminhando, eu li uma frase da Madre Teresa de Calcutá, que eu peguei para mim. Ela fala o seguinte, às vezes o que você faz parece uma gota d'água no oceano. Mas o oceano seria menor sem aquela gota d'água. Eu tenho emocionado. Verdade. Mas é forte a frase. É né? forte, não é? Porque, de fato, o que eu estou fazendo, cara, é uma gota d'água no meio desse oceano de problemas. Mas eu estou lá, eu estou na luta. Exatamente. Mas eu não acho uma gota d'água, sinceramente. No Livres a gente sempre fala que a gente quer... Nós queremos apoiar avanços e nós queremos bloquear retrocessos. Se você está bloqueando retrocessos, isso não é uma gota d'água. É que parece uma gota d'água porque as pessoas não dão às pessoas corretas o crédito que elas merecem aqui no Brasil. Pelo menos ainda não. Parece que depois de 30 anos de democracia tem surgido mais gente interessada em dar o crédito correto, né? Mas não é uma gota d'água. Se você está colocando o projeto correto, está impedindo o empréstimo que não ficou claro para onde ele vai, sabe? Essas coisas todas, isso é bloquear o retrocesso, isso é muita coisa. E o fato que não tem ninguém para bloquear o retrocesso é o que cria muitos dos problemas que a gente tem no Brasil hoje, que é o fato que toda hora chega um vereador novo numa cidade aleatória e cria uma placa nova que tem que estar no restaurante de alguém. Cara, isso é o que mais parece lá naquela vez. Isso talvez a pessoa ache porque é uma gota d'água, mas não é uma gota d'água quando aparece fiscal e
me fala, ó, posso fechar o seu restaurante porque você não colocou a placa no lugar certo, sabe? Tipo, daí a pessoa pode cobrar propina, a gente sabe o que acontece. Isso não acontece aqui. Não acontece. Esse Brasil não No acontece Brasil mais. essas coisas não acontecem, a gente é um país muito lindo. E é interessante falar sobre bloqueio de retrocesso porque por essa pauta ideológica existe sempre essa dicotomia de você está tomando uma posição de cotas, você não é liberal. Você está tomando uma posição de direitos humanos, vai ter gente que vai falar não, você está agora sendo muito à esquerda. Ô, Cris, como é que você lida com isso? Porque isso é o seu dia a dia, eu imagino. Que a gente vê muito do centro acadêmico. Qualquer coisa que a gente, em menor escala, sem dúvida, a gente falava qualquer coisa, a gente era criticado ou pela esquerda, ou pela direita, ou pelos professores. Fico imaginando com a sociedade civil, com a chapa do Partido Novo lá com vocês, com a chapa de oposição. Como é que você lida com essas críticas e como é que você faz para, enfim, rodar esses pratinhos também dentro da Câmara? Só fazendo uma observação antes da Cris começar, que quando a gente foi diplomado na nossa chapa do centro acadêmico, eu lembro até hoje que a pessoa que fez o discurso para passar a chapa pra gente falou que existe fascismo em microcosmos. Nossa. Tipo, chamando a gente com, tipo, 19 anos, 20 anos de fascistas, porque a gente elegeu a chapa pro centro acadêmico. E isso meio que deu o tom da nossa oposição durante os... Quanto tempo a gente ficou? Um ano? Um ano, né? Um ano que, tipo, chamava a gente de fascista pra todo lado, chamava a gente de esquerdista pra todo lado. Se a gente escrevia alguma coisa da Dilma ou não escrevia, tudo era um problema. Né? Fico imaginando isso na Câmara, aí com exposição, Exato, com Instagram, com aquela coisa toda, porque tem um lado bom de você ter acesso ao público, mas tem um lado ruim do hate ali, né? O pessoal vira com um hate muito forte. Eu, inclusive, o meu pessoal de comunicação, eles ficam muito aborrecidos comigo, porque eu olho as minhas redes todos os dias e eu respondo, eu escrevo. Uma pessoa física, não é? Pessoa física. Eu pego o meu telefone de noite ou durante o dia, vou lá e vejo o que as pessoas estão falando. Então, tem uma coisa que, para mim, eu não admito na minha rede. Então, eu já fui xingada com palavras, não vou nem repetir aqui, porque não sei como é que... Vale a pena. É muito, mas muito grosseiro. E o que eu faço? Eu pego esse comentário, eu falo para a pessoa, eu falo assim, ó, você pode vir às minhas redes, eu escrevo, você pode ir às minhas redes, você pode discordar de mim, você pode botar a sua opinião, mas você não pode me desrespeitar. E como você me desrespeitou, eu tô te bloqueando. Eu não bloqueio a pessoa sem ela saber por quê. Claro. Eu só bloqueio quem me desrespeita. Ou desrespeita, tá? Porque acontece muito de eu botar alguma coisa, você vai lá e comenta, e você vai lá e comenta no comentário, e vocês começam a ter uma conversa na minha rede com aquilo. Eu acho fascinante. Né? Mas se dá um engajamento você cria uma comunidade ali. Exato. Quando eu sei essa semana que é o evento que eu vou te contar para responder a tua pergunta. Então, assim, se você xingou ela, fala assim, ó, desculpa, você pode continuar a conversa, mas desrespeito na minha rede, não. Palavrão. A pessoa, inclusive, usa, para não ser... Aquelas asterisco, arroba, hashtag e tal. Porque o Instagram não deixa você comentar. Né? Então, esse é um conceito que eu tenho. Agora, eu tenho esse lugar que eu não tenho lugar, porque eu não sou liberal para os liberais, eu não sou esquerda para a esquerda. Então, quem eu sou? Eu sou essa pessoa que acredita na liberdade por inteiro. Eu sou muito... O Livres me representa muito. Né? É verdade. A gente falou de direitos humanos. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, semana passada, sexta-feira, o Lula anunciou os 5 primeiros ministros dele. Está lá no Estadão, 5 homens. Eu vou lá, tiro uma foto, tomo café da manhã, tiro uma foto eu mesma. Comunicação faz tudo para mim. Aquele dia eu desobedeci os caras. Tomando café, tirei a foto do jornal, vou lá, vou no meu posto e falo assim, cadê a diversidade? Né? Cara, tem um monte de gente que fala, é mesmo, você está surpreso, não sei o quê. E tem umas pessoas que falam assim, peraí, como assim? O que você está querendo? Faz o L. Não, faz o L direto. O que eu faço quando manda fazer L? Eu ponho o L. E eu falo assim, vou te dar um L, mas se você quiser eu te dou vários. Você põe vários L's. Nossa, que o pessoal fica puta ali. Cara, e ó, eu nunca votei no Lula, ter pavor, eu era aquela pessoa que quando o Lula apareceu em 2002, eu achava que se ele fosse ganhar, ele ia, olha como eu era, que ele ia entrar no meu apartamento e ia botar pessoas morando dentro da minha casa. Eu era essa pessoa. Ele tinha um discurso mais radical que ele foi centralizando. Exato. Eu partia desse lugar, então eu morria de medo do Lula. Quando o Lula tomou... MST, tudo, nossa, eu fui pedir o impeachment da Dilma, eu celebrei quando ele foi preso, eu fiquei louca quando o STF soltou. Então, essa é a pessoa. Sim. Tá? Bom,
Agora, eu chego lá e falo assim, estou crítica, eu falei, eu vou ser uma oposição racional ao Lula. Tá? Quando eu coloco isso, aí tem um cara que fala assim, o que você quer? Você quer mulher incompetente? Me criticando porque eu estou desejando diversidade. E eu converso com essa pessoa. Eu falo assim, olha, existem mulheres competentes que podem ocupar o espaço. Por que não colocá-las? A McKinsey, a consultoria McKinsey, a cada trimestre, ela tem um relatório chamado Diversity Matters. Não sou eu que estou falando, tá? É a consultoria McKinsey. Maior consultoria do mundo. Maior consultoria do mundo. Assim, cara, corporativo, quer ganhar dinheiro, quer ganhar lucro, né? Ela está falando, a consultoria McKinsey diz que as empresas que têm maior diversidade, ela tem 21%, são 21% mais lucrativas. Cara, isso serve para iniciativa privada? Serve para qualquer lugar. Então, e aí eu fiquei na conversa com esse cara, e ele falou assim, você quer um Power Ranger, você quer a mesma coisa que botar um sofá colorido na sua casa. Ou seja, essa pessoa não entendeu nada, né? E tá ali me criticando, é um liberal, dito liberal. Mas que paciência tem que ter, hein, Cris? Eu tenho. Meu Deus do céu, imagina você decidir discussão dia sim, dia também, tem que ter uma paciência de Jole pra lidar com essa situação. Mas eu não é que eu curto, mas eu acho que faz parte do meu papel, primeiro que eu preciso me posicionar, e a pessoa, de novo, eu depois que eu virei na política, a gente falou assim, foi o pior voto. A gente falou assim, você foi o pior voto da minha vida. Nossa, deve doer. Aí essa semana, tive uma conversa com essa pessoa, com uma dessas pessoas. Eu falei assim, primeiro de tudo, obrigada pelo voto, pelo voto de confiança. Agora, diz para mim por que você se decepcionou. Eu quero saber, é importante para mim saber por quê. Porque partindo da decepção dessa pessoa, eu posso falar, puxa, ela está me dando um feedback positivo, interessante aqui, eu não pensei nisso. Coisa que... né? Ou não, ou ela é um liberal que não acredita, né, na diversidade, tarará, eu falo, bom, quanto a isso, eu não... Minha bandeira ali. Eu lamento, né, então você... né, realmente, talvez você esteja decepcionado. Mas eu preciso saber, e eu pergunto, eu converso com a pessoa. Eu amo conversar, ainda mais quem declara o voto. Não, certíssimo, Cris. Bom, já contou bastante da política, acho que agora a gente tem que entrar um pouco dos temas aí que você explorou bastante, porque falamos um pouquinho de voto, decepção do voto, não sei o quê, e teve uma coisa que gerou celeuma, foi essa questão toda aí das dark kitchens ali. Eu posso falar com bastante propriedade, né? Eu entrei na empresa quando eram 3 funcionários no Brasil, então peguei desde o início, lembro... Quando falaram, sugeriram o nome da Cris Monteiro, eu falei, nossa, eu conheço o nome dessa vereadora, não sei porquê. Aí fui estudar e lembrei quem é ela. O Léo era uma das pessoas que estava te xingando no Instagram. Por causa Não, assim, eu lembro de participar, de assistir todas as audiências públicas, todas. Que o pessoal fazia, era alvoroço nas audiências públicas. A gente ia montar uma turma da Kitchen Central que ia para um comitê desse, mas aí compliance falou, não, melhor não, vai dar problema, enfim. Mas, Cris, conta pra gente um pouquinho sobre os projetos de Dark Kitchen. O que são as Dark Kitchens? Você disse que gostou bastante do modelo de negócio. Acabou de ser aprovada em primeira instância aí segunda instância já. A lei, então, projeto de lei. Então, assim, conta um pouquinho pra gente quais foram as discussões. A gente vai acrescentar um pouquinho aqui. Ontem eu estava até jantando com o pessoal, estava até comentando em off aqui que o pessoal estava falando, eu quero mandar perguntas para Cris Monteiro, não sei o quê, queria falar umas coisas para ela, enfim. Começar aqui. Exatamente. Pode mandar perguntas, eu estou pronta aqui para responder. Manda aqui pro WhatsApp dele. Vamos lá. Eu conheci as Dark Kitchens, eu amei o negócio. Né? Fui visitar com o pessoal e achei incrível, nova economia, uma ideia... No meio da pandemia ainda. No meio da pandemia, todo mundo pedindo delivery, né? Achei o negócio incrível e continuo achando o negócio incrível. Não mudou a minha opinião. Acho que é uma coisa criativa, da nova economia, uma novidade que a gente tem que estimular. Então, quando eu conheci o negócio, eu amei. Para quem não sabe só, gente? Dark Kitchen são cozinhas para delivery, exclusivamente para delivery. Então, você pede seu iFood perto da sua casa ali, com uma cozinha de um restaurante que você gosta ali perto da sua casa. Sendo bem breve ali, o motoqueiro vai, pega esse pedido e leva para a sua casa, saindo de uma Dark Kitchen, que é uma cozinha fantasma ali, só para dar esse contexto. Antes do podcast começar, eu e o Léo estávamos comentando que o nome Dark Kitchen, eu acho que ele não diz exatamente o que é a kitchen, a cozinha. Porque parece uma parada obscura, escondida, que é meio ilegal, e não é, né? Não é um restaurante, é a cozinha sem o resto do serviço, né? E daí o nome dá uma ideia meio errada. Parece... Ilegal.
Sim. Bom, então, eu gostei muito, né, do negócio. E, bom, aí começa umas queixas de alguns moradores que começam a chegar para a Câmara dos Vereadores, lá para o Executivo e tal. E as pessoas falando da perturbação de quem mora perto onde estão instaladas as dark kitchens, né? E eu resolvi até fazer um projeto de lei. Fiz um projeto de lei muito simples, dando ali algumas diretrizes, né, para regulamentar o negócio e tal. E aí teve a primeira audiência pública. E aí, eu sei que também é interessante o negócio das redes sociais. Quando eu protocolei o meu projeto de lei, as minhas redes, meu telefone celular, a gente tem um grupo lá na Câmara, com o meu celular de todos os vereadores, eu não quero... Alguém pegou o meu número e deu para o expôs. Lotou, as pessoas loucas comigo, muita raiva. E eu falei, nossa, que estranho isso, né? Deixa eu entender, que faz parte, de novo, é como eu sou constituída. O que está acontecendo? Por que está dando esse alvoroço? Por que está dando esse alvoroço? E eu fui na primeira audiência pública que teve, foram 6 audiências públicas. A primeira audiência pública, quando acabou, que as pessoas falando do cheiro, do barulho, da questão dos motoboys, mostraram vídeos, né? Gente que não conseguia entrar em casa. Eu sou muito perturbada também, pessoalmente, porque eu moro numa área da cidade com muitos bares. Muito barulho. Eu sei o que é ser perturbada. Eu tive que botar na minha casa a janela anti-ruído. De novo, estou sentada num privilégio. Fui lá e comprei a janela anti-ruídos e botei, deito e durmo. Nem todo mundo consegue isso. Depois da audiência por tanta coisa, eu falei, gente, o problema é diferente do que... Eu continuo gostando do modelo do negócio, mas eu acho que o meu lema, meu mantra, a cidade ela tem que ser para todos, para todo mundo. Tem que ser para as dark kitchens e tem que ser para quem vive do lado das dark kitchens. E no momento não está acontecendo isso. Elas foram instaladas num lugar onde não conseguem solucionar, resolver a questão dos motoboys, a questão do cheiro. As pessoas... Eu acredito nas pessoas que foram lá, porque audiências públicas, 11 horas da manhã na Câmara Municipal. Lota 200 pessoas. Francamente, eu não acredito que ninguém que não tem esse problema, que para o que está... Isso tudo adulto, que nem a gente, trabalha. Né? Ou se não trabalha, é a avó que tem que cuidar de um neto. As pessoas não vão lá, né, para reclamar de uma coisa que não existe. É um problema. E aquilo me tocou. Eu falei, nossa, nós temos um problema aqui. Como é que a gente faz para resolver esse problema? Eu preferia que tivesse sido diferente. É sempre aquela dicotomia da nova economia ali, né, Cris? Isso é uma coisa também, porque a gente fica tentando, aí os moderadores falavam, do jeito que a licença que foi dada é industrial, não é comercial, eles mentiram e tal. A gente fica tentando pegar uma novidade lá, uma forma, uma coisa quadrada para enfiar numa coisa, num círculo. Exato. Não encaixa, a nova economia não encaixa. A gente tem que pensar fora da caixa, a gente tem que pensar aberto. Como que a gente resolve? Vão para a mesa, traz para mim, o que a gente pode negociar? Exatamente. E essa negociação, ela acabou não acontecendo, porque os moradores diziam que falavam com o pessoal das empresas, eles prometiam uma coisa, depois não cumpriam. Ou seja, ficou muito confuso. Acabou que veio a regulamentação, que eu até conversei com pessoas que... Teve uma pessoa que acho que é eleitor meu, me procurou, falei com essa pessoa, tive uma reunião de mais de 1 hora, ele falando, eu já tinha comprado um terreno, estava começando a construir, vocês já acabaram com o meu negócio. Eu expliquei para ele, eu explico, a pessoa não gosta da explicação, mas ela não sai sem explicação. Ela não sai sem saber o que eu estou pensando. O que eu estou pensando, eu passo para quem pergunta. E aí, depois de tantas discussões, veio o projeto, ele... Acabou não agradando, todo mundo ficou meio revoltado. Ninguém ficou feliz, nem os empresários, os empreendedores não ficaram felizes e nem os moradores. Eu acho que o projeto, depois de tantas audiências públicas, minha opinião, como vereadora, acho que a gente teve um progresso, né, de falar, bom, daqui para diante essas são as regras. As que estão instaladas ainda vão continuar, ali vai ter que ter mais conversa, moradores, vamos ver se o poder público consegue, né, entrar nessas... Os moradores não gostaram, né? Porque não resolve o problema que eles têm. Das instaladas, principalmente. As que estão, por exemplo, novas, tem uma limitação de metros quadrados, a quantidade Isso é muito cruel ali, porque acaba inviabilizando muito o negócio. Agora, isso para mim, eu conversei com algumas pessoas, alguns empreendedores, eles foram muito legalistas. Eu achava que a gente precisa se responsabilizar. Eu sou responsável pelo que acontece na minha vida. Claro, sem dúvida. Eu sou responsável pelo que aconteceu na minha carreira. Eu não vou responsabilizar ninguém pelo que acontece comigo. Eu acho que os empreendedores não podem dizer a prefeitura, os vereadores. Não. Eu acho que tem uma responsabilidade do empreendedor de chegar e sentar e falar assim, isso aqui não
vai para o caminho que a gente quer. Olha isso aqui, vamos negociar, vamos fazer, sabe? Isso não aconteceu. Verdade. Não, o pessoal, os empreendedores que eu vi muito aqui, que eles tinham muito medo. Porque, assim, existia uma retaliação muito grande de quem morava no entorno ali. Se soubesse que algum restaurante estava lá, que estava sendo ativista a favor das dark kitchens, isso aconteceu bastante, assim. A gente às vezes chamava alguns restaurantes para participarem nas audiências. Meu, eu tenho medo. Falei, meu, o cara entra todo mundo na minha rede social lá, começa a falar um monte que a gente está querendo acabar com a vida deles, tudo. Falei, meu, tô aqui querendo ganhar meu dinheiro, tô querendo, enfim, tô gerando emprego e aí eu acabo sofrendo uma retaliação para defender um projeto que eu acredito. Então, isso era muito complicado. Eu vou voltar rapidamente, a gente aqui filosofou um pouco da coisa da emoção. O medo é um péssimo companheiro. Sim. O medo é um péssimo conselheiro. Se você está com medo, você tem que falar, estou com medo por quê? Porque vão encher minha rede. Aconteceu comigo. De hate ali. De hate. Eu acho que se a gente opera em cima do medo, seja no pessoal, seja por causa de um business, a gente vai tomar decisões erradas. A minha opinião é que foi uma decisão errada dos empreendedores. Só ia os moradores. Eu só às vezes chamava lá, o cara falava, não, a gente está gerando emprego, a gente gerou emprego. Tem um cara, um munícipe, ele vai em todas as audiências públicas. E esse cara, ele fala assim, uma coisa que é incrível, ele fala assim, o tráfico também gera emprego. Então, ou seja, o argumento da geração de emprego, ele não se sustenta, tem que ser mais do que isso. Sim, é importante gerar emprego e renda. A gente não quer que o business vá para outro... Exato, para Vinhedo, né? Não, a gente quer o business aqui. Mas como fazer que isso seja bom para todo mundo? E, cara, isso aí para mim é sentar na mesa. É difícil pra caramba, não tem nada a falar. Por isso que essas pessoas são inteligentes. Senta na mesa, vamos lá, o que é para fazer? Agora tá num lugar que fala, puta, com 500 metros, como é que é? 500 metros, 500 tem que ter de área para os motoqueiros pararem ali. E não tem imóvel em São Paulo que a gente consiga adequar aqui. Complicou. Por mais que seja zona mista, tudo, era muito complicado. Agora, desculpa, a responsabilidade não é... teve uma pessoa que eu conversei, vocês vereadores, assim, o projeto ele veio do executivo, tá? Então, os vereadores, eu votei contra. E ele ainda sancionou em menos de 24 horas. Estava tudo, assim, estava tudo armado. Inclusive, para o projeto passar, era 2/3, tinha que ser, se não era a maioria, era voto qualificado, como a gente chama, né? O que eles fizeram? Com o risco de não passar, tem 2 vereadores que viraram secretários, que é o Carlos Bezerra e o Ricardo Teixeira. Um é do bem-estar social e o outro de transporte. O que eles fazem? Eles exoneram os secretários secretários viram vereadores de novo, para poder votar, e no dia seguinte viram secretário de novo. Deus. Quando eu vejo o Carlos Bezerra e o Ricardo Teixeira no plenário, eu falo assim, aqui, e é o seguinte, não vem nada da prefeitura para o plenário se não for passar. Nossa. Que coisa. Senão não vai. Quando você vê Se der, você olha e fala assim, vai passar. Eu Uhum. falava com os munícipes que estavam comigo. Ainda mais porque teve o problema dos decibéis, que eles meteram ali o jabuti. Exato. Né? Foi até que você votou contra, né? Votei contra. Esse é um bom exemplo de tentar parar um retrocesso, porque a beleza é que a gente pode conversar sobre os decibéis, se eles devem aumentar ou diminuir na cidade, mas eles não deviam estar sendo discutidos nesse projeto de lei. E isso vai virar um problema daqui a 5 anos, porque quando o pessoal for abrir um negócio e for calcular quanto de barulho que eles podem fazer, eles vão ter que olhar uma outra lei. E se eles não acharem essa lei? É muito ruim que a gente crie essa confusão para as pessoas aqui da cidade. Infelizmente, isso é muito comum em todas as cidades do Brasil, mas é ruim. E, de novo, é a forma como a gente faz política no país. E a gente precisa chamar atenção para isso. Eu fiquei muito fascinada em ver como que os munícipes, as 6 audiências públicas, os munícipes estavam lá, ou estavam online, separaram suas vidas. Era importante para eles. Eu acho, é por aí. É difícil, né? Porque a gente trabalha, a gente tem nossa vida, parar e tal. Mas, gente, é assim, a gente tem que participar. A gente fez uma meia-culpa que a gente deveria ter se organizado antes para fazer esse tipo de participação, assim, né? Porque eu entendo que a manifestação de todos eles é muito mais difícil. A gente tinha técnicos que iam lá, que participavam das audiências públicas, mas acaba que não tem muito para onde fugir. Eles estão escutando uma situação, eles se organizaram.
E aí se juntaram vários bairros ali, que a gente tinha várias operações em bairros diferentes também. Por exemplo, o munícipe, teve munícipe que me chamou, eu fui na casa de pessoas. Eu entrei e fiquei na casa da Mas pessoa. você sentiu o cheiro, você Senti. sentiu o odor? Porque Senti. a gente fez muitas testes. A gente foi mais de 10 vezes na casa da Lapa, lá, aquelas casas da Lapa. Tem uma pessoa que você sabe quem é? A Mariana, que... Mariana Parker. Exatamente, que ela foi a maior organizadora de tudo isso. Mas eu lembro da gente cansou de ir na casa dela, cansou. Fomos várias vezes. Não sentia cheiro, não sentia odor, não sentia barulho, sabe? Meu, a gente fez um monte de obra ali para melhorar a situação. E realmente, lembro de discutir com o Jorge lá, falei, meu, Jorge, sabe, fizemos tudo que dava para fazer, sabe? Então, eu lembro da gente ter vivido isso e falar, agora estão segurando a barra porque eles também tem uma questão imobiliária, né? A questão das dark kitchens acabaram dando uma desvalorizada nos imóveis de quem morava perto. Isso é uma coisa que a gente imaginava. Falou, meu, o cara não quer que tenha a dark kitchen lá também, porque não vai voltar a ser como era antes. Não tem jeito, né, Cris? É isso, a cidade muda. Também tem isso. Igual Uber e táxi. Acho que são muito parecidas. 10 anos atrás. Esse é um dos problemas da política, né? Você vai dar de cara com situações que alguém vai sair perdendo. Tem coisas que não tem como conciliar. Que mesmo que coloque, não deixe fazer barulho, mesmo que coloque filtro, mesmo que impeça que entre o cheiro na cara das pessoas, ainda vai ter o problema de ter um monte de motoboy na frente daquele local para pegar comida, e às vezes isso atrapalha a circulação, atrapalha a rua, desvaloriza o imóvel, porque não sei se isso deixa a região mais perigosa, eu acho que talvez até deixe mais segura de ter muita gente na rua, vai saber. E tem, infelizmente, a questão dos motoboys, né? A gente está vendo aí motoboys que não são motoboys, que estão roubando. Então, na mistura ali, tem motoboy que está ali trabalhando, pega a comida e vai levar. E tem motoboy que está ali. Se aproveita. Exato. Que traíram. Exato. Bom, ainda vai dar bastante pano para manga essa história aí, porque está Cris. judicializado, né? E a judicialização, na realidade, ela aconteceu não pela dark kitchen, mas pela questão dos decibéis. Foi mesmo. Que colocou ali. Que eu não podia estar lá, né? Não podia. Eu falei na tribuna. Mas mesmo assim, eu acho que ainda existe um problema, porque a lei passou criando duas regras diferentes para as dark kitchens que já existiam e para as que vão ser criadas. Eu acho que isso também gera um problema jurídico. Que eu particularmente também não gosto. Tipo, tem aqui de novo aquele livro do Bastiat que fala que você não pode criar essas duas regras diferentes para nesse caso, dois negócios diferentes, né? Isso é injusto. Exatamente. Ou seja, não tem nada simples. Não tem resposta fácil. Não tem resposta fácil. Tem resposta fácil. É tudo, sabe? A gente tem que procurar naquela coisa, a regra do 80-20. Né? Moderação. Moderação, olha, todo mundo vai ganhar. Eu falo muito sobre isso. Eu moro num lugar há 20 anos e, pelo zoneamento, eu tenho uma vista incrível do Alto de Pinheiros. Incrível. A calçada aqui, onde está meu prédio, na calçada seguinte, tipo... Mato. Todo Alto de Pinheiros, tudo verde é lindo, né? E eu falo assim, né? Isso aqui vai mudar. Em algum momento vai ter um secretário de urbanismo, um prefeito, vai falar, puxa, a gente construir prédio. Vai construir prédio, vou perder essa vista. Então, o que eu tenho falado para mim mesma? De novo, né? Falo assim, eu já curti, eu tenho um monte de fotos do pôr do sol, né? Eu não quero que acabe, mas, cara... Alguma hora pode vai ser que acabar, sabe? Você é até budista, é impermanente. A vida é assim, tudo muda o tempo todo. E se a gente ficar agarrada, se eu ficar agarrada à minha vista, quando forem construir alguma coisa lá, se eu estiver viva, eu estiver lá ainda, vou ficar louca. Obrigada. Cara, puta, olha, vai subir. Tá, foto. Aproveitar. Aproveitei. Viver esse momento. Viver o momento, sabe? Nesse momento eu tenho essa vista, eu tenho esse privilégio, beleza. Não vai ter mais, pode ser que não tenha. Exatamente. Quanto mais você resiste, né, dói mais. Sim. O Jung tem uma coisa, o que você resiste, insiste. Sabe? Let go, sabe? Deixa aí. Falando de impermanência, Cris, então, depois de vereadora, você pensa em seguir carreira para cargos maiores politicamente? Ou qual que é o plano como Cris Monteiro agora? Eu vou decepcionar as pessoas para dizer que eu ainda não... Eu tenho 2 anos de mandato e acho que tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu vou tentar reeleição, tá? Não estou pedindo votos, pelo amor de Deus, não é isso, mas enfim, você perguntando do plano, né? E aí, depois, se eu for reeleita, perdão, eu vou ter que considerar o que eu quero, né? Quero ir para o Congresso. Muita gente fala de prefeitura comigo, é incrível, porque acho que eles olham para mim como uma executiva e me veem mais numa posição de executiva do que legislativa, né? Muita gente, prefeita. Eu não tenho ainda, não entrou esse desejo. Tá? Nesse momento, eu quero terminar o meu mandato de 2 anos fazendo o melhor possível,
tentar a reeleição, Obrigado, isso. ver se as pessoas, por exemplo, tem eleitor meu que fala, pior voto, estou decepcionado com você. Eu vou testar as urnas, né? Falar, Lógico. e aí? E também, fui reeleita? Beleza, tem uma outra fase aqui para cumprir, pode ser que em 2026, aí eu pense em deputada federal, estadual não. Essa resposta eu tenho. Estadual. Não. Não, eu acho que a minha experiência está mostrando o seguinte, a vida, ela acontece na cidade. Verdade. Né? Verdade. O vereador tem mais poder do que deputado estadual, estranhamente. É incrível. Sabe por quê? Porque a cidade, você falou, você vai lá, você fala com a vereadora de uma cidade e tal. As cidades, elas estão ali, é vivo, tá? Verdade. Ela Tem procura coisa o vereador. acontecendo o tempo todo. Então, aí. e aí, o Estado, ele meio que pede o seu senso de ser, porque a coisa está aqui, tem suas câmaras, e tem seus prefeitos, a coisa está ser secretária e tal. E o Estado fica ali, meio, o que eu vou fazer? Cadê meu papel aqui? Quando as coisas estão acontecendo nos núcleos da cidade. E as coisas que os estados deviam estar legislando acabaram sendo passadas para o federal. Então. E daí a gente tem esse problema de federalismo no Brasil, que está tudo com a União e tem pouca coisa com os estados. Né? Então, seria a segunda parte. E a outra parte, que é bem estratégico, é em Brasília, né? O Congresso Nacional, que está aí discutindo os grandes temas, né? Deveriam estar discutindo, né? Os grandes temas nacionais. Então, o deputado estadual, essa resposta eu tenho, eu não quero ser deputado estadual. Então, pelo menos já tem um caminho, mais ou menos, ali, Cris. Não, super interessante. Cris, assim, eu adorei o bate-papo, adorei, nossa, e maravilhoso, assim. Eu queria, primeiro, que você deixasse os últimos recados, o pessoal quiser te encontrar nas mídias sociais, quiser discutir projetos, como é que eles te encontram, como é que eles te procuram, como é que eles te acham nas redes sociais. Eu particularmente adorei. Eu toda vez, quando pesquisei aqui, me preparei, já tinha gostado da história, mas conhecer pessoalmente também foi maravilhoso. Obrigado por essa presença, obrigado pelo seu tempo aqui. Então, deixar esse último recado para a turma da Play TV aí, para os Zalcast, quem está acompanhando a gente, por favor. Bom, para me seguir, @Cris Monteiro SP. Esse é o meu arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook. Eu tenho o WhatsApp, que as pessoas podem entrar lá, pedir para falar comigo, eu respondo, eu mando áudio, sou eu mesma. Claro, tem uma equipe, mas que é o 975515638, é o meu WhatsApp. E mensagem, eu acho que a gente falou bastante aqui, né, da nossa participação política. A gente, a mudança que a gente quer, a gente tem que fazer parte dela. Então, o que eu convido todo mundo aqui nesse momento, acho que falando de política, é que participe, sabe? Se você vai lá, vê o que eu estou fazendo, vê o que os outros vereadores estão fazendo, vê o que o deputado está fazendo. Você sozinho, talvez, ou certamente, não vai conseguir mover o mundo, mas a cobrança, o vereador, o deputado, a gente precisa desse feedback, a gente precisa ouvir a população. Eu estou lá para servir a população, eu não estou para me servir. Eu não quero parecer aqui arrogante, eu não preciso estar lá. Eu estou lá porque eu quero ajudar as pessoas. Então, essa é uma mensagem que eu quero passar. Participe da política. Senão, se você delegar para terceirizar, depois não venha reclamar. Essa é uma coisa. A outra coisa, a gente falou um pouquinho no começo, que é mais da questão humana, né? Eu acho que as pessoas têm que trabalhar, encontrar. A vida, ela é difícil para todo mundo, ela não é mais difícil. Claro, algumas pessoas têm dificuldades maiores do que outras, mas procure sua rede de apoio. As mulheres que estão trabalhando, seja na política, seja na corporação, procure sua rede de apoio, tome riscos. Eu tomei muito risco na minha carreira. Bati com a cara na parede muitas vezes. Eu falei aqui, eu fracassei muito. Né? O fracasso, ele faz parte da nossa vida. Não adianta claro, vamos tentar evitá-lo o mais possível, mas ele virá. Então, fracassou, cara, caiu, espera um pouquinho, vai doer, chora, reconhece a sua emoção, nomeia a emoção e parte para frente. Próxima. E quais projetos você vai pautar em 2023 agora, que são os seus principais bandeiras aí, que a Mar já tem todos inscritos aqui, já tem até sugestões aqui de pauta, só para quem quiser saber aí, acompanhar. Eu tenho um projeto que já passou na CCJ, que é o de escolas conveniadas, onde eu quero a iniciativa privada, organizações sociais, gerindo, administrando escola. Foi um projeto. Olha que interessantíssimo. Ele gerou muita polêmica, porque o pessoal mais à esquerda, o pessoal da esquerda, eles falavam que é privatização de escola, e se mobilizaram muito, e eu não levei ainda a plenário, mas ele está lá, está tramitando, é o Minha Menina dos Olhos. Eu tenho dois projetos, um projeto que foi aprovado já, agora tem que promulgar, foi sancionado pelo prefeito, que é o de dados abertos. Então, para facilitar o munícipe, porque você vai procurar alguma informação lá no portal de transparência, você vai até um ponto, chega ali, você não consegue mais nada. O dado tem que estar aberto para o munícipe. Essa é uma forma de participação. Também já foi
aprovado em segunda. Tem um que eu estou muito fascinada também, que é o de naming rights, né? Que é você ter, por exemplo, o estado do Corinthians... Ai, Eu só chamo de Taquerão. Não, não é. Neoquímica. Neoquímica Arena. exatamente. Ontem eu passei em frente à estação do metrô, Ultra Farma. Uhum. O que é isso? A iniciativa privada, ela pega aquilo ali e ela, o entorno, ela melhora. Olha. Estou fascinada pelo Muito meu bom. projeto de Naming Rights, né? E tem um projeto de inteligência artificial, Uhum. que é o que a gente tem falado mais. Eu falei, o último mês eu só falei de inteligência artificial, que é na contratação de inteligência artificial pelo executivo, pela prefeitura, de forma adequada, para não gerar, por exemplo, como houve essa conversa aí, a pessoa é negra, ela acaba sendo colocada num lugar que não é o lugar que ela tem que estar. Então, esse projeto está discutindo a contratação de inteligência artificial pelo executivo. São projetos que eu acho que Olha. bem diferenciados. Sim, cara, acho que é uma pauta para 2023. Tem bastante coisa para fazer mesmo, hein, Cris? Tem. Nossa. E outra coisa, ontem eu fiz uma reunião com 3 pessoas de tecnologia, eu quero usar a tecnologia no meu gabinete. Como que eu trago tecnologia para o gabinete? Porque é uma coisa que você vai lá, você faz um projeto, você fala, discurso. Não, eu quero pensar diferente, eu quero inovar. Eu quero realmente dar uma contribuição diferenciada para a Câmara Municipal de São Paulo. Aproveitar essa bagagem toda sua de área privada para conseguir trazer para o público. Nossa, Cris, mas eu adorei o bate-papo. Obrigado mesmo por você ter mais uma vez. Queria agradecer a Má também, Marina Zones, aqui pela segunda vez no Zalcast. Má, deixa seus contatos. Agora a Má tem uma rede corporativa, ela tem uma mídia social corporativa, ela tá chique agora. Quem quiser conhecer mais do Livres também, como é que ele conhece, conta um pouquinho desse recado para nossa audiência, por favor. Então, gente, vocês podem me seguir no @marina.zones, que é o meu sobrenome, ou acompanhar o @eusoulivres em todas as redes sociais. A gente tem Instagram, Twitter, a gente tem um site que é eusoulivres.org. A gente defende a liberdade por inteiro, porque você não é livre se você não pode se expressar da forma como você quiser, ou casar com quem você quiser, mas você também não é livre se o governo for o dono de todas as máquinas de impressora, porque daí você não consegue imprimir o jornal que você quiser. A gente informa, reforma e forma as pessoas, e aqui nos eu estou muito feliz de informar vocês sobre o que faz um vereador, que infelizmente a gente fala pouco de vereadores, apesar de eles serem tão importantes. Sempre me falam que vereador é o cargo que ninguém sabe o que faz, e a gente está aqui com a Cris para mostrar que vereadores são muito importantes, inclusive para barrar retrocessos, né? E para passar bons projetos que podem tornar São Paulo uma cidade melhor. É isso. Obrigado mais uma vez pelo programa aí. Sigam aí o Eu Sou Livre, sigam a Cris Monteiro aí. Já aproveita, deixa seu like aqui também no nosso YouTube, seus comentários aqui, se vocês querem uma parte 2 com a Cris, com a Má aqui, por favor. Pessoal, o Zalcast então tá chegando ao final. Obrigado pela sua audiência até agora. Essa semana a gente vai ter mais um programa sábado, que é um especial de Copa do Mundo. Depois, quarta-feira que vem, a gente vai ter um bate-papo com a Luíse Barsi, que da Ações Garantem, contando um pouquinho de mercado financeiro, o que ela vem fazendo, tudo. Então, pessoal, é isso. Obrigado e até uma próxima. Valeu!